Há quase 700 anos, um pastor grego afirmou ter ouvido, da boca das próprias deusas da poesia, o relato de como os deuses conquistaram o comando do universo. O nome dele era Hesíodo, e o poema que ele deixou é até hoje uma das poucas fontes que contam como Zeus derrubou o próprio pai, o titã Cronos. Mas como um texto tão antigo sobreviveu quase 3 milênios? E que segredo escondido nessa história? Só foi descoberto no século passado, é isso que vamos revelar agora. Hesíodo viveu na aldeia de Ascra, na região da Beócia, aos pés do Monte Helicon, na Grécia Central. Segundo ele mesmo conta, era um pastor de ovelhas, filho de um imigrante que atravessara o mar vindo da Ásia Menor em busca de terra. Não era nobre, nem sacerdote, nem guerreiro, era um homem comum, tentando sobreviver da lavoura em um vale pobre. Foi esse homem, e não um rei ou um templo, quem registrou pela primeira vez a genealogia completa dos deuses gregos. O próprio Hesíodo conta a origem de seu dom logo no início do poema. Enquanto pastoreava ovelhas no Helicon, as musas teriam surgido diante dele e lhe entregado um cajado de louro, soprando em seu peito uma voz divina. A partir daquele momento, ele passou a cantar o passado e o futuro dos deuses. Pode soar lenda, mas esse relato é a nossa fonte mais antiga sobre como um poeta grego justificava sua própria autoridade para contar a origem do mundo. A época de Hesíodo, por volta do século 8 a.C., foi também o momento em que os gregos adaptaram o alfabeto fenício para escrever sua própria língua. Antes disso, histórias como essa sobreviviam apenas na memória, cantadas de geração em geração por poetas itinerantes. A teogonia nasceu nessa fronteira, um pé na tradição oral milenar, outro na escrita que apenas começava a registrar o que antes só se ouvia. A teogonia começa no começo de tudo, o caos, um vazio primordial do qual surgiram Gaia, a Terra e outras forças primitivas do universo. Gaia gerou Urano, o céu, e com ele teve os primeiros titãs. Era uma genealogia divina, mas também uma tentativa de explicar a ordem do cosmos, de onde vieram o dia, a noite, o mar e as montanhas. Urano, porém, odiava os próprios filhos e os escondia no interior da terra, causando sofrimento a Gaia. Foi ela quem armou o filho mais novo, Cronos, com uma foice para que ele emboscasse o pai e tomasse seu lugar. Cronos atacou Urano e assumiu o trono do universo, a primeira de várias quedas de poder que estruturam toda a teogonia. Mas o poder tem um preço. Uma profecia dizia que Cronos seria destronado por um dos próprios filhos, assim como ele fizera com o pai. Para escapar do destino, Cronos passou a devorar cada criança assim que nascia, um a um temendo perder o trono que havia roubado. Era o medo do poder se repetindo, geração após geração. Quando nasceu o 6º filho, Zeus, sua mãe Reia, decidiu agir. Escondeu o bebê em uma caverna na ilha de Creta e entregou a Cronos uma pedra envolta em panos, que ele engoliu sem perceber a troca. Zeus cresceu longe do pai, criado em segredo, alimentado por uma cabra, segundo versões posteriores do mito. Ali começou a se preparar a revanche que mudaria a hierarquia dos deuses para sempre. Adulto, Zeus retornou e forçou Cronos a vomitar os irmãos que havia engolido. Juntos, os novos deuses declararam guerra aos titãs, numa batalha que a teogonia descreve como capaz de sacudir o próprio cosmos, com relâmpagos, terremotos e o mar fervendo. Essa guerra, a titanomaquia, terminou com os titãs derrotados e aprisionados e Zeus assumindo o comando do universo. Com Cronos deposto, Zeus se tornou o novo soberano dos deuses, dividindo o mundo entre seus irmãos, os mares, o submundo e os céus. Nascia ali a ordem olímpica que os gregos cultuariam por séculos, em templos, festivais e obras de arte. Uma nova hierarquia criada por meio de uma rebelião contra o próprio pai. Mas como essa história chegou até nós? Antes de ser escrita, ela circulava de boca em boca por rapsodos, poetas profissionais que memorizavam milhares de versos e os recitavam em praças e festivais por toda a Grécia. Cada apresentação podia variar levemente, até que a versão de Hesíodo, fixada em texto, se tornou uma referência estável, algo raro para a época. Séculos depois, já no período helenístico, estudiosos da Biblioteca de Alexandria, no Egito, reuniram e organizaram os grandes textos da literatura grega, incluindo as obras de Hesíodo. Foi esse trabalho de catalogação que ajudou a preservar e padronizar o texto da teogonia, evitando que ela se perdesse entre as inúmeras variações orais que ainda circulavam. Nenhum manuscrito original de Hesíodo sobreviveu nem poderia, já que o papiro se deteriora com o tempo. O que temos são fragmentos, como os papiros descobertos no sítio egípcio de Oxirrinco, copiados séculos depois do poeta e conservados por acaso no clima seco do deserto.
Cada fragmento recuperado é uma peça a mais no quebra-cabeça de reconstituir o texto original. Além dos papiros, a teogonia sobreviveu graças a manuscritos medievais copiados à mão por monges bizantinos, muitos deles já na Idade Média. Foi comparando esses manuscritos, um a um, que classicistas modernos, como o britânico Martin West, conseguiram reconstruir uma versão confiável do poema no século XX, corrigindo erros de cópia acumulados ao longo de mais de 1000 anos. E aqui está a revelação que mudou tudo. No início do século XX, arqueólogos decifraram tábuas de argila hititas encontradas em Hattusa, na atual Turquia. Nelas, um mito muito mais antigo contava quase a mesma história, um deus do céu castrado, depois destronado por um sucessor. Os estudiosos perceberam que Hesíodo não inventou essa trama sozinho, ele herdou, através de contatos entre gregos e povos do Oriente Próximo, uma narrativa de sucessão de poder que já circulava séculos antes na Anatólia. A teogonia de Hesíodo nos ensina que até os mitos mais antigos carregam histórias de contato entre povos e que o medo de perder o poder é tão humano quanto divino. Um pastor grego há 700 anos registrou uma história que atravessou impérios, línguas e milênios para chegar até você, agora nesta tela. Se esse mergulho na origem dos deuses te fez enxergar a mitologia de outra forma, inscreva-se no canal Deuses e Monstros, porque toda lenda começa com uma origem real e nós vamos continuar revelando.